Então, a primeira mensagem dessa série é: eu ouço a exposição bíblica, porque a exposição bíblica é as boas novas, são as boas novas na escuridão. Repete comigo: eu ouço a exposição bíblica, porque ela trata das boas novas na escuridão. Vamos lá. Romanos 10, 16 ao 21. Acompanhe atento. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Está falando aqui dos judeus que rejeitaram a Jesus. Sim, por certo, eles ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Paulo está falando aqui, olha, essa palavra foi pregada. E, ultimamente, foi pregada pelo próprio Deus em carne. E suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não era nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Ele está dizendo: olha, os judeus ouviram, rejeitaram, mas houveram gentios, povos que não faziam parte dos judeus, que ouviram e obedeceram pela fé em Cristo Jesus. E o próprio Isaías está falando dos ciúmes que isso iria gerar. Fui achado pelos que não me procuraram. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Pai, conforme cantamos e conforme pregamos, que não cessemos de pregar a Tua palavra, mesmo que essa palavra seja rejeitada como ela já foi. Que não paremos de cumprir a nossa obra missionária, que preguemos a tempo e fora de tempo, sabendo que cabe a nós pregar e cabe ao Senhor salvar. Que a gente não discuta com a soberania do Senhor, que a gente simplesmente pregue, que a gente simplesmente pregue a palavra. Esse problema dos profetas e dos apóstolos, que pregavam e não eram ouvidos, talvez seja o problema nosso hoje. Eu tenho certeza que esse pode ser e é o nosso problema. Você dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vida como um todo, pregando sempre o Evangelho de Jesus Cristo, alguns ouvindo, pela fé, na obediência de Jesus Cristo, demonstraram
e se mostraram homens regenerados. Você pôde acompanhar essas pessoas no batismo, essas pessoas frutificaram, outros você pregou, falou, não deram ouvidos. Romanos é um livro que trata de 5 pontos. O pecado, capítulo 1 ao capítulo 3. De fato, é o que herdamos da desobediência de Adão. Romanos fala da salvação, do capítulo 3 ao capítulo 5, é o que recebemos do nosso Senhor. Capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos também fala da santificação, do capítulo 6 ao capítulo 8. O pastor André leu um texto aqui na confissão de pecados do capítulo 6. O processo da santificação. Mas Romanos destaca que o poder de Deus nos envolve para esse processo. Jamais você poderia e conseguiria se santificar se não fosse no poder do Senhor. Do capítulo 9 ao capítulo 11, são os capítulos mais nevrálgicos, mais, às vezes, não diria, impossíveis de serem compreendidos, mas são os capítulos que tratam da soberania divina. São os capítulos que vão tratar da eleição, da soberania de Deus ao salvar. Uns capítulos que vão tratar da justiça de Deus. Do capítulo 12 ao 15 vai falar da nossa obediência para a glória de Deus. Da nossa obediência para a glória de Deus. Ou seja, a justiça de Deus em Cristo que me alcançou, precisa produzir em nós uma obediência que o glorifique. Então não tem como você ter sido alcançado por essa graça e consiga viver num processo de desobediência. As obras precisam ser demonstradas por aqueles que foram alcançados por essa graça. Bom, aqui no texto, nós temos do capítulo 10, versículo 16 ao 21. No versículo 16, o texto diz que nem todos obedeceram. É certo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, conforme diz capítulo 1, versículo 16? Sim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, nem todos que ouvem o Evangelho manifestam fé nos méritos de Jesus Cristo. Como é que a gente entende isso? Bom, capítulo 9 ao 11 fala da soberania. Tem coisas na Bíblia que não adianta você querer ser o espertalhão. Sei que com o tempo a gente vai amadurecendo, só com o tempo. Tem coisas na Bíblia que não adianta você querer dar um de conhecedor dos mistérios que ninguém conhece, só você conhece. Tem questões na Bíblia que você só se resolve com uma coisa: soberania divina. A mesma mensagem que é pregada para um, é pregada para outro. Uns rejeitam e outros a recebem com fé. E de fato, o que está envolvido em tudo isso é um Deus soberano que escolhe.
e que não deixa de ser bom por isso. A bondade de Deus nunca pode ser colocada em xeque diante dos planos soberanos dele. Agora, tem uma coisa. Não é porque Deus é soberano que eu deixarei de pregar. Mas é justamente pelo fato de Deus ser soberano que eu tenho que continuar pregando, para que esses homens de Deus se manifestem na face da terra. A soberania de Deus tem que me motivar a evangelizar e fazer missões. E Deus escolheu uma forma de chamar as pessoas, a loucura da pregação, conforme diz Paulo no capítulo 1, versículo 20 da carta aos Coríntios. É a forma, é um método que Deus usa para chamar o seu povo, aqueles que vão ouvir. É o principal meio que Deus usa para despertar a fé no coração. É a pregação da palavra. A pregação da palavra é uma condição necessária para você receber a fé. Mas a mesma pregação que pode gerar fé em alguém, não porque falta poder no Evangelho, entenda, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e poder é um poder soberano, não falta poder no Evangelho, mas essa mesma pregação, os judeus não ouviram, alguns judeus não ouviram, e os gentios ouviram. Na série Marcos a gente tratou sobre isso. Vocês lembram lá? Jesus fazendo várias coisas. Jesus pregando, Jesus curando, Jesus realizando sinais e maravilhas, e os seus com o coração duro. No capítulo 10 de Marcos fala do propósito da eleição do Senhor. Mas, pastor, já que Deus é soberano, então para que eu tenho que pregar? Para que eu tenho que fazer missões? Porque o método que Ele determinou, pregue a tempo e fora de tempo, é um método escolhido por Deus para chamar o seu povo. Chamar as suas ovelhas para o aprisco. Método, ordem, não se discute. A soberania de Deus não pode te levar à preguiça. Então Deus é soberano, então Ele sabe quem vai ser salvo, Ele sabe quem vai vir, então eu vou cruzar meus braços. Não! A pregação é um método que Ele usa, que Ele nos deu para chamar o povo, para despertar a fé. É claro que, diante dessa recusa inicial, o capítulo 11 vai falar de alguns remanescentes, porque Deus não rejeita definitivamente. Deus é longânimo. É por isso que eu não posso parar de pregar. Inclusive para aqueles que um dia rejeitaram, continue pregando, porque o capítulo 11 vai mostrar aqui os remanescentes. Significa dizer que essa obra da pregação não para. Porque Deus, Ele não rejeitou definitivamente. Simbolizando, nos mostrando que a gente não pode parar de pregar. No versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aqui o profeta está lamentando. Um lamento de um profeta. Mas continue pregando, porque há um remanescente. Existem ovelhas desgarradas. Continuemos falando. Continuemos pregando, treinando pessoas para pregar. A missão da educação teológica.
treinar várias pessoas de diversas formas para que preguem a palavra de Deus. O profeta lamenta. Mas ele precisava saber, e nós precisamos saber, que não obstante você já ter pregado, falado, você precisa continuar pregando. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aí ele pergunta, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Todos estão ouvindo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Eles ouviram. Israel teve conhecimento? Diz o versículo 19. Moisés dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Ou seja, falando, olha, o profeta estava, na verdade, sinalizando o seguinte, Jesus virá, os seus o rejeitará, e aqueles que não eram um povo se tornarão um povo. E foi o que aconteceu. O evangelho chegou aos gentios. Deus havia dito a Israel que eles ficariam por ciúmes. Diante desse quadro de pregar e alguns ouvirem, outros não ouvirem, o que nós temos que fazer é continuar pregando, porque é através da proclamação, é o que diz o versículo 13, é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor e serão salvas. Você prega, você fala, você diz, você continua pregando, e uma hora, alguém que creu, que confiou no Senhor, vem. Então não cabe a nós discutir quem é salvo, quem não é. Não cabe a nós entrar nesse mérito. Não cabe a nós pensar, não, aquele ali tem cara que vai ser salvo, não, aquele ali tem cara que não vai ser salvo. Não, cabe a nós fazer o seguinte, tá, Deus é soberano. Ele vai salvar a quem Ele quiser. E Ele deu um método para você, o método é pregar, para chamar, então pregue, é o que está dizendo aqui o texto. Os que creem, virão. E os que não creem, não virão. Na sua soberania, Deus sabe o porquê de tudo. Eu não estou falando aqui de presciência. Deus não chama uma pessoa porque viu que ela não ia, que ela iria crer. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Deus é soberano nesse processo. Pregue e os que creem virão ao Senhor. Os que não vão crer, infelizmente, vão ser condenados. Eu estou pregando aqui. Se tiver pessoas aqui me ouvindo, é essa a história. Eu estou falando de Jesus Cristo para você. O interessante é que no versículo 20, Paulo cita Isaías, e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, ou seja, os gentios não estavam caçando Jesus. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ninguém tem condições de procurar Deus. Porque em Romanos 3:23 diz, todos pecaram. Ninguém tem condições de procurar o Senhor, a não ser que seja encontrado por Ele através da loucura da pregação do Evangelho. Na estrada de Damasco, Paulo estava procurando Jesus. Porque eu acho que o seu problema às vezes é com Bíblia. Por falta de acreditar na Bíblia, você não acredita nessas coisas que a gente fala.
Quando Paulo estava na estrada de Damasco, ele estava procurando Jesus? Não. Quem que foi que encontrou Jesus? Foi Paulo ou foi Jesus que encontrou a ele? Jesus encontrou a Paulo. Jesus estava procurando, Paulo estava procurando Jesus? Não, Paulo estava procurando perseguir o povo de Deus. Isso nos ensina os decretos eletivos do Senhor na sua soberania. E nos ensina também a nossa tarefa. A escuridão que há no mundo não é culpa de Deus. A escuridão que há no meio da família, da nossa família, que tem sempre isso, escuridão tem em toda a família, não é culpa de Deus. A escuridão que há nesse universo, que há nos pensamentos, a escuridão que há no pensamento pós-moderno, não é culpa de Deus. E a sua tarefa é única: pregar as boas novas. Deus foi encontrado porque sua palavra foi por toda a terra e ele se tornou manifesto. Como é que as pessoas encontrarão a Deus? Elas não vão conseguir procurar. Então como é que as pessoas encontrarão a Deus? Quando a palavra do Senhor encontrarem com elas. Esse é o fundamento do por que eu prego. Eu prego porque a forma que Deus usa para se manifestar ao seu povo é através da pregação. Então, quando eu prego a palavra de Deus, e não é pregar de qualquer jeito, é pregar diligentemente, lendo, explicando e aplicando com Cristo repete comigo, lendo, explicando, aplicando com Cristo no centro. Não adianta você somente abrir a Bíblia e pregar de qualquer jeito, porque talvez alguém possa vir, mas vem por um motivo religioso, não vem por um motivo de realmente reconhecer, conforme 1 de João, que Jesus é o Senhor. A década de 70 para cá, as pregações trouxeram, sabe o quê? Trouxeram muitas cobras. Veio peixe, mas veio muita cobra. É assim mesmo. Mas veio mais do que a gente esperava. Por quê? Porque na medida que eu prego para agradar as pessoas, dizendo para elas que se elas virem o Evangelho, elas vão terem o que elas querem, elas virão pelos motivos errados. Então não significa dizer que eu estou abrindo a Bíblia e que estou pregando a Bíblia. Não confie nessa história de que o cara está com a Bíblia na mão, ele abriu a Bíblia, ele leu um texto, ele está pregando. Não. O que é pregar a Bíblia? É tirar você do centro e colocar Jesus no centro como seu Senhor, como seu Salvador. Olha só o versículo 21. Quanto a Israel, todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. No deserto, Deus sempre alimentava o povo. O soberano Deus cuidou deles com pão. Esse pão vivo desceu do céu, João 6,35. Você imagine, um maná que alimentava o povo no deserto, esse maná se fez carne. Esse maná veio. E quando esse maná veio, o mesmo povo que foi alimentado no deserto, rejeita o maná. Mas outros não. E como é que você explica isso? Soberania de Deus. Soberania, você não busca lutar contra ela. Deus é soberano e acabou. Ele é o eu sou. Todo mundo que começou a querer entrar nesse caminho aí, acabou, sabe aonde? No ocultismo. Soberania se vive. Não se questiona. Esses versículos nos mostram aqui
que o pregador é enviado a anunciar, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, os passos da salvação funcionam da seguinte forma, de forma bem didática e desenhada. O pregador é enviado para pregar, versículo 14. Alguns ouvem, com fé, que a obra de Jesus é uma obra de salvação. Eles ouvem, creem. Outros ouvem e não creem, infelizmente. E esses que ouvem, o versículo 10 diz que eles confessam a respeito da salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí no batismo o cara vai lá e confessa. Eu vou repetir os passos da salvação então. O pregador é enviado para anunciar o quê? As boas novas de Jesus Cristo, nada mais. As pessoas ouvem, alguns creem, outros não, e os que creem invocam. Mas esses que creem e invocam, eles creem não é porque eles são bons. Eles creem não é porque eles participaram da sua salvação, que eles foram bonzinhos. Eles creem porque Deus colocou aquilo no coração deles. Efésios 2:8. Sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E o que aconteceu? Depois que o pregador é enviado, alguns ouviram, outros creram, invocaram o nome do Senhor, o que aconteceu? Versículo 16 ao 21. O que aconteceu é que ficou essa questão da história de um povo que ouviu e não creu. Um povo que Deus fala aqui, olha, eu estendi minha mão a um povo rebelde e contradizente. E no capítulo 11, Deus fala do futuro de Israel, da longanimidade, ou seja, continuemos pregando para Israel. Continuemos anunciando o Senhor Jesus a todas as nações. Por quê? Porque o capítulo 11 nos mostra que, embora no primeiro momento eles tenham rejeitado, Deus é longânimo. E como é que Deus demonstra a sua longanimidade? Através da pregação. Então, continue pregando, porque a minha rejeição aos que primeiro ouviram lá nas páginas do Novo Testamento não é definitiva. Continue pregando, continue estendendo a voz, que eu ainda tenho ovelhas perdidas, eu ainda tenho um povo que eu quero alcançar, de qualquer nação. Então, a questão da soberania divina deve nos motivar a continuar pregando, continuar treinando o pregador, continuar formando pessoas, continuar fazendo missões, continuar indo para os centros de recuperação, continuar fazendo tudo o que a gente faz, tudo o que vocês fazem. Por quê? Porque é o método. Agora, por que nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Eu ouvi a pregação, aceitei com fé, a fé que foi dada pelo meu Senhor, confirmei isso publicamente, diante da igreja, através do batismo. E agora, o que eu tenho que fazer da minha vida? Agora eu vou entrar nisso aqui. Por que você ouviu? Através do ouvir a palavra, você creu e você continua ouvindo. Bom, eu prego para que os salvos se manifestem.
Os eleitos se manifestem. Mas por que eu continuo pregando para o mesmo povo? Por quê? Porque eu fui salvo para viver uma vida para a glória de Deus. E a única forma de eu viver uma vida para a glória de Deus é sendo ministrado com a palavra que é o próprio Cristo, que aponta para o próprio Cristo. Eu não fui salvo simplesmente por ser salvo, eu fui salvo porque um dia Adão deixou de viver para a glória de Deus. Entrou numa vida de idolatria, desobedeceu. Então, eu fui salvo. Aí o livro de Romanos vai mostrar, do capítulo 12 ao capítulo 15, que eu fui salvo para viver para a glória de Deus. Então, por que eu ouço o sermão expositivo? O que é o sermão expositivo? Leitura, explicação e aplicação na centralidade de Cristo. Não é na centralidade de Paulo, de Pedro, de Spurgeon, de Calvino, de Lutero. Não, esses homens foram importantes, eles nos dão exemplos de homens perseverantes, de homens que dedicaram a sua vida em prol do Evangelho. Mas eu prego para que Cristo seja o centro de todas as coisas. Eu fui salvo para ter uma vida frutífera. É o que vai dizer do capítulo 12 ao capítulo 15. Uma vida de culto frutífero. Só que uma vida de culto frutífero não vai ser possível se eu não compreender o Evangelho. É por isso que Paulo vai gastar aqui 11 capítulos explicando sobre o que é o Evangelho, para depois ele entrar na questão prática, no capítulo 12. Então, se você não entender o que é o Evangelho, você não vai conseguir viver e praticar o Evangelho para a glória de Deus. Por que tem muitas pessoas que não conseguem viver para a glória de Deus? Porque simplesmente não compreenderam o que é o Evangelho. Até foram regeneradas, mas estão como ouvintes negligentes, conforme diz Tiago. Acontece sim de uma pessoa regenerada começar a vacilar, começar a se esfriar, começar a ficar negligente. E Deus vai puxar. Agora eu não sei em qual circunstância que Deus faz isso, né? A pedagogia que Ele usa. Você sabe que pai tem uma pedagogia para cada filho, né? Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. São duas pessoas, se você tem mais de dois, você sabe também, são todos diferentes. Tem uns que você tem que pegar mais pesado. Não é assim? Eu estou errado, gente? Com um você fala uma vez, ele escuta. Com o outro você tem que falar 10 vezes para ouvir. Então essa pedagogia também faz parte da soberania do Senhor. E Ele está sendo bem longânimo. Porque Jesus não voltou ainda, então a longanimidade do Senhor está se estendendo às nações. Agora, eu fui salvo para viver uma vida em transformação diária. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu fui alcançado por essa graça, para viver conforme a vontade de Deus. Uma vida para a glória de Deus. Então, quando eu vou ao culto, quando eu saio de casa e vou ao culto, eu já fui salvo, já tenho convicção da minha salvação. Mas por que eu tenho que cultuar? Por que eu tenho que ir para a igreja? Para que a sua mente, dia após dia, seja a mente de Cristo, e não a mente desse século mau. Quanto mais você ouvir o Evangelho, mais a sua mente vai ser a mente de Cristo. Cultuar a Deus publicamente no domingo, que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, um dia que eu acho que você deve evitar, você deve repensar e ficar usando esse dia para o seu prazer, e usar esse dia todo para glorificar o Senhor, através de todas as ações necessárias e possíveis. É porque talvez você não compreendeu o que significa a ressurreição.
A ressurreição é a nossa esperança, é a nossa única esperança, não é a maior esperança. Porque se eu digo que é a maior, eu digo que tem outros tipos de esperança. Não, é a única esperança. Então, se você realmente é um cara que cultua Deus, que separa o seu domingo para propósitos exclusivamente de cultuar o Senhor, você está compreendendo o que significou a ressurreição na sua vida. Significou só a única esperança que você tem. Então, eu fui salvo, e agora eu fui salvo pela pregação. Alguém pregou para mim, coisa e tal. Mas e agora? Eu preciso continuar ouvindo isso. A voz de Cristo precisa continuar ecoando na minha vida através da pregação. E eu acredito que é através da pregação expositiva, que aplica Cristo em toda a Escritura ao seu coração, ao meu coração. Eu acredito plenamente que hoje nós temos que ter pregadores comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a pregação diligente, que não brinque com isso, que não negocie isso, mas nós precisamos também de um povo que expõe os seus ouvidos à pregação. Não adianta eu estar aqui me matando de pregar, e você não está dando a bola, e não está expondo o seu ouvido. Nós estamos expondo as Escrituras, mas uma pergunta que eu faço para você: essa pregação já te alcançou, te deu a convicção, você confirmou isso no batismo, mas e agora, como é que está essa situação sua? Você continua expondo os seus ouvidos à pregação de Cristo? Porque se você não fizer isso, você vai ter sérios problemas. Você e eu precisamos ser saturados pelo Evangelho. Saturados pelo Evangelho através das canções, saturados pelo Evangelho através da pregação, saturados pelo Evangelho através do discipulado, saturados pelo Evangelho através de tudo. Porque nós somos tendenciosos a viver uma vida de idolatria. Então, eu preciso deixar a Bíblia me ler. Como é que a Bíblia me lê? Às vezes você está lendo a Bíblia, mas você não está deixando a Bíblia te ler. Como é que a Bíblia te lê? A Bíblia está lendo a minha vida. No poder do Espírito Santo, através da pregação. Você não fica de conversinha, de futrico, de fuxirico na hora da pregação. Você está atento. Não está mandando WhatsApp para o mundo inteiro na hora da pregação. Você está atento, ouvinte atento. Amanhã você vai agir como bereano, você vai chegar em casa e vai ler esse texto de novo para saber se não preguei nenhuma heresia. Você vai acordar todo dia e vai orar, vai bater o seu joelho no chão e vai clamar ao Senhor e vai se expor seus ouvidos à palavra do Senhor para você ser santificado. Eu preciso expor o meu ouvido. Nós temos esses desafios. Se eu não faço isso, se eu não dou continuidade ao meu culto público que é feito aqui, através de discipulado, através de vida santa, você não entendeu o que é ouvir. Por que eu ouço o sermão expositivo? Para que eu fique parecido com Cristo. Por que eu ouço a pregação expositiva? Para que eu seja liberto do mundo da carne e do diabo. Diariamente, que essas influências não tomem a minha vida. Para que eu ouço o sermão expositivo? Para que eu tenha uma vida mais santa. Uma vida mais santa. Eu queria indicar um livro, nunca faço isso em pregação, mas eu vou fazer. O primeiro livro que eu queria indicar para você é a Bíblia Sagrada. Leia. Se submete. Ouça. A pregação é a palavra de Deus, deve ser a palavra de Deus. Diz o J. Packer, porque é a exposição das Escrituras, através das quais apenas Deus se comunica com o homem. Foi o que eu falei hoje de manhã. Pare de procurar guru. Quer ouvir a voz de Deus? Procure a sua palavra. Ela é suficiente para a sua vida. Deus escolheu a pregação para chamar o seu povo. Deus escolheu a pregação para manter o seu povo.
Então eu fui chamado através da pregação. E Deus escolheu a pregação também para manter o seu povo, para cuidar do seu povo, para pastorear o seu povo. Então o povo de Deus é pastoreado pela pregação, pelo discipulado. Só que você precisa pegar tudo isso e transformar em disciplinas espirituais durante a semana. Não adianta você vir aqui ouvir e amanhã você continua sendo um ouvinte negligente, não colocando em prática. Aí você vai viver uma semana pesada, uma semana carregada, vai acumular muito problema, até você chegar no próximo culto, você vai chegar aqui carregado. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser um super-herói durante a semana, não. O poder do Evangelho se revela na nossa fraqueza. Essa é a teologia da cruz do Senhor, que eu preguei semana passada, no último sermão. O poder do Evangelho se revela, não é na minha força, o poder do Evangelho se revela na minha fraqueza. Agora, você não pode ficar usando da sua fraqueza para continuar pecando. Você não pode usar da sua fraqueza para viver uma vida dissoluta. Você não pode ficar usando da sua fraqueza para fazer o que você quer. Sabe por quê? Porque Deus te deu graça para você resistir ao pecado. Deus te deu graça para você dizer não ao pecado. Então, o texto de Romanos, ele trabalha o Evangelho em sua profundidade através da graça, da soberania, da eleição de Deus. E Romanos trabalha a renovação diária da nossa mente, que tem que acontecer por esse mesmo Evangelho. Jerry Bridges, ele diz o seguinte: você ouviu o sermão? Então o que você tem que fazer? Primeiro perguntar. Você vai sair daqui hoje, vai se perguntar: o que esse texto me ensina a respeito da vontade de Deus para uma vida santa? Eu preguei hoje, você vai sair daqui e vai se perguntar isso. Como é que a minha vida corresponde a esse texto? Onde eu estou e onde eu estou falhando? Que passos definidos de ação eu preciso tomar para obedecer ao Senhor? Então a gente precisa aprender a ouvir. E eu só vou aprender a ouvir ouvindo. Eu só vou aprender a ouvir aprendendo a ouvir e aprendendo a praticar. Eu aprendo a ouvir aprendendo a ouvir. Ou seja, eu estou ouvindo, eu não vou deixar nada atrapalhar a minha audição. Eu quero ouvir. Estou na luta frenética na questão do inglês, né? E agora meu ouvido está abrindo para ouvir estudos bíblicos e sermões em inglês. Vou fazer caminhada todo dia. Estou há 3 meses. Ouvindo todo dia. Gente, pensa que luta. Quando alguém passa por mim, Pai do Senhor, pastor Michel. Vixe, agora eu me perdi aqui. No que esse homem estava falando aqui? Eu tenho que voltar, rebobinar. Porque não é fácil você aprender a ouvir diligentemente, ainda mais uma outra língua. Então é disciplina. Um dia eu quero chegar lá, se Deus quiser. Quero aprender a ouvir. Já estou conseguindo, já consigo ouvir quase tudo. Está faltando algumas coisas. Conseguindo entender. Isso envolve diligência. Eu tenho que estar concentrado. Assim, de madrugada é o melhor horário porque Deus vai me ouvir. Não, não é melhor horário porque Deus vai te ouvir. É o melhor horário porque não tem ninguém para te pedir para fazer vitamina de banana, ou Todd, ou vai ali a mão no supermercado. Quando você chega, volta de novo lá que eu esqueci de te mandar você comprar a cebola. Você volta lá. Que passos eu tenho que tomar para obedecer ao Senhor? Então, durante a semana, você ouviu o sermão, você foi justificado pela graça, e agora a sua mente precisa ser a mente de Cristo, e a santificação é o processo pela qual a sua mente vai se tornando a mente de Cristo.
que Romanos quer nos explicar é justamente isso. Uma vida que vive para a glória de Deus, ela foi justificada, mas ela precisa viver como alguém que foi salvo. Eu fui salvo, então preciso viver como alguém que foi salvo. Mas como isso acontece? É você gritando: Senhor, me dá santidade. Não, é um processo. Você veio à igreja, ouviu, você chegou em casa, você leu, você estuda atentamente, se curva diante da escola bíblica dominical. O povo de Israel era um povo muito dedicado ao ensino. Salmo 119 vai falar de memorização de passagens bíblicas, é muito importante. Eu falei hoje de manhã, não é memorizar para você sair metralhando aí, ó, como se fosse aquele cara que conhecesse toda a escritura decorada, não. Você vai memorizar para que no dia da tentação, aquele texto venha na sua cabeça e te lembre do Evangelho de Jesus Cristo. Memorizar para que no momento em que você for atacado na sua mente, no seu corpo, nos seus pés, você traga à memória aquilo que é a tua esperança. Fitar os olhos somente em Jesus Cristo. Não basta termos bons pregadores, temos que ter pessoas que saibam ouvir. E esse saber ouvir envolve uma disciplina depois do culto. Um colega meu me ensinou uma coisa muito importante. Eu não lembro onde é que eu estava, não sei se era São Paulo, era outro lugar. E ele me ensinou o seguinte: depois que você desce do púlpito, você entra em oração constante. Depois que você ouve a mensagem, você deve continuar ouvindo a mensagem. Depois que eu termino de pregar, essa pregação tem que continuar batendo no meu peito, na minha alma. Eu estou pregando para vocês, mas essa pregação tem que pregar para mim também. Eu chego em casa domingo e vou ouvir minha pregação. Não é mais para descobrir os erros somente, mas para eu ouvir a pregação do Evangelho. O pós-culto é muito importante, meus queridos. Muito importante. Você já foi alcançado por esse Evangelho? O que você está fazendo depois do culto? Depois do culto, cultive uma vida para a glória de Deus. Se você tem certeza da tua salvação, tem certeza de que Jesus te chamou, te justificou pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, você deve cultivar diariamente, deve ser cultivado no seu coração diariamente um desejo para ser como Ele é. Deve ser cultivado no seu coração diariamente um desejo para você se tornar como Jesus é. Paulo vai fazer essa exposição do Evangelho na carta aos Romanos, para depois chegar no capítulo 12 e nos mostrar que esse Evangelho foi pregado a nós, para que nós sejamos como Cristo. Como é que está o teu pós-culto? Você está ouvindo diligentemente? Depois do culto, você tem lido a Bíblia? Durante a semana, meditado nas Escrituras Sagradas? Eu não sei de que forma você vai fazer isso. As disciplinas espirituais. Cada um tem uma forma de aplicar essas disciplinas. Mas aplique essas disciplinas espirituais.
Porque você foi salvo não foi para viver conforme você quer. Você foi justificado não foi para você viver como você quer. Não é porque você está debaixo da graça que você vai continuar pecando. Não. É porque eu estou debaixo da graça. É que eu vou continuar ouvindo e praticando a palavra do meu Senhor. Talvez você está deixando para orar e para ler as Escrituras e para meditar nas Escrituras no último segundo antes de dormir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não. Você tem a Bíblia no tablet, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no Google, você tem a Bíblia lá na árvore, lá, ó, está lá o povo colocando na árvore lá, 3, 4 versículos, você tem a Bíblia. Assim como Paulo lembrou de Isaías, que essa palavra tinha sido anunciada, essa voz tinha ecoado, assim a voz do Senhor está ecoando hoje. O Senhor diz, olha, por toda a terra se fez ouvir a minha voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A palavra foi pregada para Israel. A palavra está sendo pregada hoje. O que é um culto? Eu quero finalizar com isso. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida acerca do que é o culto. Culto. O culto público é o momento que você sai da sua casa, vai à casa do Senhor, para adorar ao Senhor através do que você faz em relação a Ele, em relação ao próximo. E é o momento onde você é servido pela palavra, pelo próprio Senhor, através da sua palavra. Então, se você não está se importando com o culto público, você não está se importando para aquilo que Deus está te proporcionando sempre. Deus está te servindo com a palavra. Deus está gerando graça no seu coração e mais graça. Deus está proporcionando que o povo dele seja alimentado pelo Evangelho. Deus está proporcionando que o povo dele cresça no Evangelho. Então, meu querido, você tem que tomar uma postura séria acerca do seu conceito de culto público. Do seu conceito do porquê que você ouve a palavra. Eu ouço a palavra, eu quero ouvir a palavra para ser mais parecido com Jesus Cristo. Porque eu sou horrível. Cada dia eu descubro alguma coisa que realmente me mostra o tanto que eu sou horrível. E a cada dia eu descubro o tanto que Cristo é belo, tanto que o Evangelho dele é poderoso para me transformar à imagem dele. Então, quanto mais você cultuar a Deus com intensidade, com diligência, você vai ser alimentado, retroalimentado para servir a Deus no mundo. Porque é isso que acontece. Quando você se torna um ouvinte diligente, praticante da palavra de Deus, tudo o que você quer é fazer a obra do Senhor. Tudo o que você quer é pregar. Tudo o que você quer é se reunir com seus irmãos. Tudo o que você quer é esperar o dia do pequeno grupo para participar.
vai chamar alguém, vai evangelizar alguém. Rapaz, eu estou doido para chegar o dia do pequeno grupo, porque eu quero chamar, eu quero convidar aquele meu amigo que eu estou evangelizando ele. Eu estou orando por ele todo dia. Eu estou orando por ele todo dia. Quando você se torna um ouvinte, diligente e praticante da palavra de Deus, é impossível que não nasça no teu coração constantemente a chama de evangelizar, a chama de pregar, a chama de fazer, a chama de ir. Essa chama acaba, está acabando na sua vida. Ela não acaba, ela está acabando. Ela está bem, o fogo está bem baixo. Mas o Senhor é misericordioso. E eu estou continuando pregando o Evangelho aqui hoje. Eu continuo pregando o Evangelho, mesmo sabendo que muitos vão ouvir e outros não, que diz o nosso texto. Eu continuo aqui pregando, porque eu sei que quem faz a obra é o Deus soberano. E na soberania dEle, a gente vai ver as coisas acontecendo para a glória dEle. No nome de Jesus. Eu te convido, nesses 15 próximos domingos, a treinar os seus ouvidos. Vou te dar ferramentas, nós vamos te dar ferramentas diariamente, pelas redes sociais. Tá? Leia a Bíblia diariamente, medite nas Escrituras, faça cultos domésticos, compre bons materiais para você passar para os seus filhos. Você tem condições. Se não tiver, tem lá o Google. Não pegue nada pirateado ou PDF que é copiado, não, mas tem muito material. Esses dias a Amazon.com, ela presenteou vários livros excelentes da editora Peregrino. 0,800, eu baixei lá uns 4 ou 5 da editora Peregrino. Hoje você tem à sua disposição. Esses dias a Fiel colocou livros a R$ 4,99, livros que custam 150, 170 reais na Black Friday, a R$ 4,99. Tá bom, talvez você não tenha os R$ 4,99, mas talvez você tenha os R$ 4,99 para comprar tanta porcaria. Invista. Tudo que você pode, faça. Continue pregando. Se não ouvirem, não é problema seu. Continue pregando. Porque como essas pessoas vão invocar, se elas não ouvirem a pregação? Como ouvirão, se não há quem pregue? Continue pregando. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos, nessa noite, Pai, te pedir perdão por termos negligenciado em tantas fases da nossa vida o ouvir o Teu Evangelho. A gente abre os ouvidos para ouvir tanta coisa. Tantos vídeos, tantos áudios intermináveis de 10 minutos, de 12 minutos, vídeos intermináveis de 5, 6, 7 minutos, que chegam um atrás do outro para tirar toda a tua atenção, e você para e ouve e assiste todos esses vídeos, mas é tão impaciente para ouvir a palavra de Deus. Eu oro agora para que o Espírito Santo tire esses comichões do seu ouvido. Eu oro agora em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus tire essa letargia espiritual e te levante como um homem que já foi justificado, mas que agora vive para a glória de Deus. Vive para a glória de Deus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.